Fala, minha gente, tudo bem com vocês? Espero que estejam maravilhosamente bem e prontos para mais uma leitura da palavra do nosso Deus e Pai. Hoje estaremos lendo o capítulo 21 de 2 Samuel. Iniciaremos a leitura do livro de Gálatas, então leremos o capítulo 1 deste livro. Logo em seguida, leremos também o capítulo 28 de Ezequiel e concluiremos a leitura no capítulo 77 do livro de Salmos. E antes de darmos início a mais uma leitura, peço que vocês abram a Bíblia de vocês aí no livro de 2 Samuel e fechem seus olhos para a gente, logo após uma palavra de oração, darmos sequência a mais esse plano de leitura e vocês possam, de fato, tirar muito proveito de tudo isso. Deus bendito, Pai amado, excelso, nós louvamos o Senhor e amamos a Ti, ó Deus, pelo Teu cuidado, pela Tua bondade. Obrigada por nos sustentar, por estar presente em todo o tempo, por nos socorrer, nos encorajar, nos corrigir. Obrigada, Pai, por ser tão gracioso e misericordioso durante todos esses anos de existência que possuímos. Fala aos nossos corações, através do Teu Evangelho, através destes textos, ó Deus, em que estaremos dedicando um pouquinho do nosso tempo a ouvir a Tua voz. Então fala aos nossos corações. É assim que clamamos ao Senhor, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém e amém. Capítulo 21 do livro de 2 Samuel. Nos dias do rei Davi, houve uma fome de 3 anos consecutivos. Davi consultou o Senhor, e o Senhor lhe disse: é por causa de Saul e de sua família sanguinária, porque ele matou os gibeonitas. Então o rei chamou os gibeonitas e falou com eles. Os gibeonitas não eram dos filhos de Israel, mas do resto dos amorreus. Os filhos de Israel lhes tinham jurado poupá-los, porém Saul procurou destruí-los no seu zelo pelos filhos de Israel e de Judá. Davi perguntou aos gibeonitas: o que vocês querem que eu faça por vocês? E que resgate lhes darei para que abençoem a herança do Senhor? Os gibeonitas responderam: a nossa questão com Saul e com a sua casa não tem nada a ver com prata nem com ouro. Também não pretendemos matar pessoa alguma em Israel. Então Davi disse: o que vocês disserem, isso farei por vocês. Eles responderam ao rei: quanto ao homem que nos destruiu e procurou que fôssemos exterminados, sem que pudéssemos subsistir dentro das fronteiras de Israel, que nos sejam dados 7 homens dos seus descendentes, para que os enforquemos diante do Senhor em Gibeá de Saul, o eleito do Senhor. E o rei disse: eu vou dar. Mas o rei poupou Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, por causa do juramento ao Senhor feito entre Davi e Jonatas, filho de Saul. Porém o rei pegou os 2 filhos de Rispa, filha de Aiá, tinha tido de Saul, a saber, Armoni e Mefibosete. Pegou também os 5 filhos de Merabe, filha de Saul, tinha tido de Adriel, filho de Barzilai, Meolatita. Davi os entregou nas mãos dos gibeonitas, que os enforcaram no monte diante do Senhor, e os 7 morreram ao mesmo tempo. Foram mortos nos dias da colheita, nos primeiros dias, no princípio da colheita da cevada. Então Rispa, filha de Aiá, pegou um pano de saco e o estendeu para si sobre uma rocha, desde o princípio da colheita até que caiu água do céu sobre os corpos. E não deixou que as aves do céu se aproximassem deles de dia, nem os animais do campo de noite. Contaram a Davi o que Rispa, filha de Aiá e concubina de Saul, havia feito. Então Davi foi e tomou os ossos de Saul e os ossos de Jonatas, seu filho, dos moradores de Jabes de Gileade, os quais furtaram da praça de Bet-Sean, onde os filisteus os tinham pendurado, no dia em que mataram Saul em Gilboa. Dali transportou os ossos de Saul e os ossos de Jonatas, seu filho, e ajuntaram também os ossos dos enforcados. Sepultaram os ossos de Saul e de Jonatas, seu filho, na terra de Benjamim,
em Zela, no túmulo de Quis, seu pai, fizeram tudo o que o rei havia ordenado. Depois disto, Deus se tornou favorável para com a terra. De novo, os filisteus fizeram guerra contra Israel. Davi foi com os seus soldados e lutaram contra os filisteus. E Davi ficou muito cansado. Isbi-Benob descendia dos gigantes. O peso do bronze de sua lança era de quase 4 quilos e estava cingido de uma armadura nova. Este disse que mataria Davi, porém Abisai, filho de Zeruia, socorreu Davi, atacou o filisteu e o matou. Então os homens de Davi lhe juraram, dizendo: Nunca mais o Senhor sairá conosco à batalha, para que a lâmpada de Israel não se apague. Depois disto, houve ainda em Gobe outra batalha contra os filisteus. Foi então que Sibecai, o Uzatita, matou Safe, que era descendente dos gigantes. Houve ainda em Gobe outra batalha contra os filisteus. E Elã, filho de Jare-Oregim, o belemita, matou Golias, o geteu, cuja lança tinha a haste como eixo de tecelão. Houve ainda outra batalha em Gate. Ali havia um homem de grande estatura, que tinha 6 dedos em cada mão e em cada pé, 24 ao todo. Também este descendia dos gigantes. Quando ele insultou Israel, Jonatas, filho de Simeia, irmão de Davi, o matou. Esses 4 eram descendentes dos gigantes em Gate e foram mortos por Davi e seus soldados. Capítulo 1 do livro de Gálatas. Paulo, apóstolo, não da parte de pessoas, nem por meio de homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dos mortos, e todos os irmãos que estão comigo, a igreja da Galácia. Que a graça e a paz estejam com vocês da parte de Deus, nosso Pai, e de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual entregou a si mesmo pelos nossos pecados para nos livrar deste mundo perverso, segundo a vontade de nosso Deus e Pai, a quem seja a glória para todo sempre. Amém. Estou muito surpreso em ver que vocês estão passando tão depressa daquele que o chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual, na verdade, não é outro. Porém, há alguns que estão perturbando vocês e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, pregue a vocês um evangelho diferente daquele que temos pregado, que esse seja anátema. Como já dissemos, e agora repito, se alguém está pregando a vocês um evangelho diferente daquele que já receberam, que esse seja anátema. Por acaso eu procuro agora o favor das pessoas ou o favor de Deus? Ou procuro agradar pessoas? Se ainda estivesse procurando agradar pessoas, eu não seria servo de Cristo. Mas informo a vocês, irmãos, que o evangelho por mim anunciado não é mensagem humana, porque eu não recebi de ser humano algum, nem me foi ensinado, mas eu recebi mediante revelação de Jesus Cristo. Porque vocês ouviram qual foi no passado o meu modo de agir no judaísmo. Como de forma violenta eu perseguia a igreja de Deus e procurava destruí-la. E na minha nação, quanto ao judaísmo, levava vantagem sobre muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições dos meus pais. Mas quando Deus, que me separou antes de eu nascer e me chamou pela sua graça, achou por bem revelar seu Filho em mim, para que eu o pregasse entre os gentios, não fui imediatamente consultar outras pessoas, nem fui a Jerusalém para me encontrar com os que já eram apóstolos antes de mim, mas fui para as regiões da Arábia e voltei outra vez para Damasco. Passado 3 anos, fui a Jerusalém para me encontrar com Cefas e fiquei 15 dias com ele. E não vi outros dos apóstolos a não ser Tiago, o irmão do Senhor. Ora, a respeito do que estou escrevendo a vocês, afirmo diante de Deus que não estou mentindo. Depois, fui para as regiões da Síria e da Cilícia, e eu não era conhecido pessoalmente pelas igrejas da Judéia, que estão em Cristo. Ouviram somente dizer: aquele que antes nos perseguia, agora prega a fé que no passado procurava destruir, e glorificaram a Deus a meu respeito.
Capítulo 28 do livro de Ezequiel. A palavra do Senhor veio a mim, dizendo: Filho do homem, diga ao governante de Tiro, assim diz o Senhor Deus, visto que o seu coração se eleva e você diz: Eu sou um Deus, sobre a cadeira de um Deus me assento no coração dos mares. Sendo você um simples homem e não um Deus, ainda que pense que o seu coração é como se fosse o coração de Deus. Sim, você pensa que é mais sábio do que Daniel, que não há segredo algum que se possa esconder de você, que pela sua sabedoria e pelo seu entendimento você alcançou o seu poder e encheu os seus tesouros de ouro e prata, que pela sua grande habilidade para fazer negócios, você aumentou as suas riquezas e, por causa delas, se eleva o seu coração. Por isso, assim diz o Senhor Deus: visto que você pensa que o seu coração é como se fosse o coração de Deus, eis que trarei contra você os mais terríveis estrangeiros dentre as nações, os quais irão com a espada na mão contra a beleza da sua sabedoria e mancharão o seu resplendor. Eles farão com que você desça a cova e você sofrerá morte violenta. No coração dos mares, será que você ainda vai dizer que é Deus quando estiver diante daquele que o matará? Pois ficará claro que você é um simples homem e não Deus, quando estiver nas mãos daqueles que o matarão. Você terá uma morte horrível nas mãos de estrangeiros, porque eu falei, diz o Senhor Deus. A palavra do Senhor veio a mim dizendo: Filho do homem, faça uma lamentação sobre o rei de Tiro e diga-lhe: assim diz o Senhor Deus. Você era o modelo da perfeição, cheio de sabedoria e perfeito em formosura. Você estava no Éden, jardim de Deus, e se cobria de todas as pedras preciosas: sárdio, topázio, diamante, berilo, ônix, jaspe, safira, carbúnculo e esmeralda. Os seus engastes e ornamentos eram feitos de ouro e foram preparados no dia em que você foi criado. Você era um querubim da guarda que foi ungido. Eu o estabeleci. Você permanecia no monte santo de Deus e andava no meio das pedras brilhantes. Você era perfeito nos seus caminhos desde o dia em que foi criado, até que se achou iniquidade em você. Na multiplicação do seu comércio, você se encheu de violência e pecou. Por isso, ó querubim da guarda, eu o profanei e lancei fora do monte de Deus. Eu o expulsei do meio das pedras brilhantes. Você ficou orgulhoso por causa da sua formosura, corrompeu a sua sabedoria por causa do seu resplendor. Por isso eu o lancei por terra. Eu o coloquei diante dos reis para que o contemplem. Pela multidão das suas iniquidades, pela injustiça do seu comércio, você profanou os seus santuários. Por isso, fiz sair do meio de você um fogo que o consumiu. Eu o reduzi a cinza sobre a terra. Os olhos de todos os que o contemplam, todos os que o conhecem entre os povos, se espantam por causa de você. Você se tornou objeto de espanto e deixará de existir para sempre. A palavra do Senhor veio a mim dizendo: Filho do homem, vire o seu rosto contra Sidom. Profetize contra ela e diga: assim diz o Senhor Deus: eis que eu estou contra você, Sidom, e serei glorificado no meio de você. Saberão que eu sou o Senhor quando nela executar juízos e nela me santificar. Pois enviarei contra ela a peste e o sangue nas suas ruas. Os feridos cairão no meio dela, pela espada contra ela, por todos os lados, e saberão que eu sou o Senhor. Para a casa de Israel já não haverá espinho que a pique, nem ferrão que cause dor entre todos os vizinhos que a tratem com desprezo. E saberão que eu sou o Senhor Deus. Assim diz o Senhor Deus: quando eu congregar a casa de Israel do meio dos povos por onde estão espalhados, e eu me santificar entre eles, diante das nações, então habitarão na terra que dei ao meu servo Jacó. Habitarão nela, seguros, edificarão casas e plantarão vinhas. Habitarão seguros quando eu executar juízos contra todos os que os tratam com desprezo ao redor deles. E saberão que eu sou o Senhor, o Deus de Israel. Capítulo 77
do livro de Salmos. Elevo a Deus a minha voz e clamo. Elevo a Deus a minha voz para que ele me atenda. No dia da minha angústia, procuro o Senhor. Ergam-se as minhas mãos durante a noite e não se cansem. A minha alma não encontra consolo. Lembro-me de Deus e começo a gemer. Medito e o meu espírito desfalece. Não me deixas pregar os olhos. Tão perturbado estou que nem posso falar. Penso nos dias de outrora, trago à lembrança os anos de tempos passados. De noite indago o meu íntimo e o meu espírito pergunta: será que o Senhor nos rejeitará para sempre? Acaso não voltará a ser propício? Cessou perpetuamente a sua graça? Caducou a sua promessa por todas as gerações? Será que Deus se esqueceu de ser bondoso? Ou será que encerrou as suas misericórdias na sua ira? Então eu disse: esta é a minha aflição. O poder do Altíssimo não é mais o mesmo. Recordarei os feitos do Senhor. Certamente me lembrarei das tuas maravilhas da antiguidade. Meditarei em todas as tuas obras e pensarei em todos os teus feitos poderosos. O teu caminho, ó Deus, é de santidade. Que Deus é tão grande como o nosso Deus? Tu és o Deus que opera maravilhas, e entre os povos tens feito notório o teu poder. Com o teu braço remistes o teu povo, os filhos de Jacó e de José. As águas te viram, ó Deus. As águas te viram e temeram, até os abismos se abalaram. Grossas nuvens se desfizeram em água, houve trovões nos espaços, também as tuas setas cruzaram de uma parte para outra. O estrondo do teu trovão ecoou na redondeza, os relâmpagos iluminaram o mundo, a terra se abalou e tremeu. O teu caminho foi pelo mar, as tuas veredas passaram pelas grandes águas, mas ninguém encontrou as tuas pegadas. O teu povo tu o conduzistes como rebanho pelas mãos de Moisés e de Arão. Amém. Até amanhã para mais uma leitura da palavra do Senhor. Fiquei com Deus.